28 de abril de 1968. Para tecer considerações sobre o medo e a dor, é preciso examinar os problemas da morte e da velhice. A morte pode ocorrer por doença, em função de um acidente ou por velhice e decadência. Existe o fato óbvio do organismo físico que chega ao fim, e também o fato óbvio do organismo que envelhece, fica velho, doente e morre. E à medida que envelhecemos, observamos o problema que isso representa, a sua feiura, como à medida que envelhecemos, nos tornamos mais tolos, mais insensíveis. A velhice torna-se um problema quando não se sabe viver. Pode ocorrer de nunca se ter vivido. Viveu-se em luta, sofrimento, conflito, o que é comprovado pelo nosso rosto, pelo nosso corpo, pelas nossas atitudes. Quando o organismo físico se aproxima do fim, a morte é certamente inevitável. Talvez os cientistas venham a descobrir alguma pílula que garanta a continuidade por mais 50 ou 100 anos, mas ainda assim, lá no fim, está a morte. Permanece o problema da velhice, a perda da memória, o tornar-se senil, mais e mais inútil para a sociedade e assim por diante. E há a morte como algo inevitável, desconhecido, muito desagradável e muito temida. Por ficarmos assustados com ela, nós nem falamos nela ou, se falamos, elaboramos teorias, fórmulas confortadoras, seja a reencarnação do Oriente ou a ressurreição do Ocidente. Ou talvez aceitemos intelectualmente a morte e digamos que ela é inevitável e que, como tudo morre, eu também irei morrer. Racionalização, uma crença confortadora ou uma fuga, é tudo a mesma coisa. Mas o que é a morte? Além da entidade física que chega ao fim, o que é a morte? Ao formular essa pergunta, é preciso que se indague. O que é viver? As duas perguntas não podem ser separadas. Se você diz, eu realmente quero saber o que é a morte, jamais saberá a resposta a menos que saiba o que é estar vivo. É o que é o seu viver? Desde o momento em que nascemos até a nossa morte, a vida consiste numa luta infindável, num campo de batalha, não apenas dentro de nós mesmos, mas também com nossos vizinhos, com a esposa, filhos, marido, com tudo. É uma batalha de sofrimento, de medo, ansiedade, culpa, solidão e desespero. E esse desespero se originam as invenções da mente, tais como os deuses, sábios, santos, a adoração de heróis, os rituais e a guerra. Guerra verdadeira, matar uns aos outros. Eis a nossa vida. Eis o que chamamos de vida, na qual podemos ter alguns momentos de alegria, uma luz esporádica nos olhos, mas esta é a nossa vida. E a esta vida nós nos aferramos porque dizemos, ao menos eu a conheço, e é melhor ter isso do que não ter nada. Portanto, temos medo de viver e temos medo de morrer, do fim. E quando a morte chega, inevitavelmente, tenta-se expulsá-la. Nossa vida é uma agonia longa e prolongada de uma batalha travada com nós mesmos, com tudo e com todos à nossa volta. E a essa batalha damos o nome de amor. É um prazer enorme, um desejo enorme. Com sua satisfação, seja sexualmente ou de outra forma, tudo isso é a nossa vida da manhã à noite. Ao menos que compreendamos o que é viver, o mero buscar de um meio de nos livrarmos da morte é absolutamente inútil. Quando se compreende o que é viver, o que significa pôr fim ao sofrimento, por fim à luta,
não transformar a vida num campo de batalha, então será visto interiormente, psicologicamente, que viver é morrer. Morrer para tudo a cada dia, a todas as acumulações que foram feitas, de forma que a mente se renova, fica pura e inocente a cada dia. E isso requer enorme atenção. Mas isso não pode ocorrer enquanto não houver um fim no sofrimento, ou seja, o medo, e portanto o fim do pensamento. Então a mente está completamente silenciosa, não tola nem estúpida, não tornada insensível pela disciplina e por todos os outros truques que se aprende com o estudo de yoga e de similares. Então, o viver é morrer, o que significa que não existe morte sem amor. O amor não é uma recordação. Vida, amor e morte caminham juntos, não são fenômenos distintos e, portanto, a vida consiste em viver cada dia num estado de frescor. E para alcançar essa claridade, essa inocência, é preciso que haja a morte daquele estado da mente no qual existe sempre o centro, o eu. Sem amor não há virtude. Sem amor não há paz, não há relacionamentos. Esta é a função sobre a qual a mente deve se apoiar para caminhar rumo à dimensão em que apenas a verdade existe.